Às vezes eu fico perguntando quem é o Salomão Schwartzman. Eu fui educado dentro de um judaísmo iniciante. Meu pai, minha mãe, até eu repito para você, quando ela perguntou para mim, se eu escrever, quando eu estiver de férias, ou qualquer viagem, uma carta que você não possa ler, qual é a vantagem? Eu que falava Yiddish com ela sempre, eu fui aprender o Yiddish, a escrever. Isso me deu um ânimo diferente. Eu falava Yiddish com meus pais e só falava, e aprendi a palavras sacanas, a palavras que mexiam realmente no seu conhecimento. Minha mãe nunca me perguntou se eu tenho prova, se eu vou fazer prova, porque ela tinha confiança. Isso me faz lembrar dela agora falando com você. Bom, eu comecei no jornal O Globo, do Rio de Janeiro, e leio até hoje. Eu tinha 15 anos quando eu passei a ler O Globo, e fiquei no Globo durante 5 anos. Depois o Adolfo Bloch me ofereceu participar da equipe da revista Manchete. Foi na época que se julgava Adolf Eichmann. E eu fiz o julgamento inteiro, aprendi, revi coisas que não são muito agradáveis. Escrevi sobre isso e fiz com que a Rádio Globo, o Dr. Roberto Marinho, me pediu que eu continuasse a falar e não me dava mais 10 minutos diariamente, e sim meia hora. Tal a repercussão que deu o julgamento do século, esse era o título, que foi sobre Adolf Eichmann. Eu realmente me dediquei a isso, trouxe imigrantes daqui, imigrantes brasileiros, mas os sobreviventes encontrados no Rio pela equipe de produção foram até o rádio e fizeram seus depoimentos emocionantes, que realmente chegou, muitos chegaram às lágrimas, e as lágrimas trouxeram para todos nós. Eu estou saudoso agora, você me provoca, eu sei falar, consigo falar, e consigo falar com saudade dos tempos em que eu, dentro do Globo, dentro da Rádio Globo, fiz para a equipe da Manchete no Globo um relato sobre o julgamento do século. É por ser realmente não um indivíduo nascido lá, mas com parentes que morreram, como meus avós, como tios, primos, dezenas deles, que me deu força para isso. Alguém precisava fazer, alguém precisa fazer ainda. Não é que já se passou tanto tempo e acabou, não. É preciso que se faça mais, que se fale mais, que se provoque mais, para que essa história nunca morra. Na área de jornalismo, eu digo a eles que não desistam. Eu, no Globo, acho que eu tinha 18 anos de idade, 20 anos de idade, trabalhei no Globo durante 5 anos. Mas não é fácil, dentro de uma redação de intelectuais como tinha o Globo, você sobressair como, não um judeuzinho Salomão, mas o Salomão Schwartzman, que fez tal matéria, que fez aquela matéria, que escreveu tal coisa, e que ninguém melhor do que ele pode dizer melhor do que escrever sobre Eichmann. Você me pergunta sobre o Brasil num momento dramático, num momento que nem o Brasil sabe o que vai acontecer. Não estão a par do que possa ocorrer com o brasileiro, com o Brasil. Não com a nossa soberania, ainda bem, fixa
vai perdurar, ela é grande e temos que defendê-la. É a chamada democracia brasileira. Mas não com os homens que fazem essa democracia brasileira. Não com os homens que estão agora no governo. Não com os ladrões, os corruptos, os corruptores que estão no governo. Esse é o Brasil hoje. Mantém ou não mantém o seu desejo de ser independente, de vingar o seu desejo de sair desse buraco em que nos metemos. Não nós nos metemos, mas nós fomos metidos no buraco. E você às vezes fica calado, mas você torce, você vibra quando você vê algo em nosso favor, em favor de uma causa, em favor de uma verdadeira democracia, em favor da liberdade. Não só faz bem, como ele deve ter tomado em 3 doses diárias, de manhã, de tarde, de noite. O judaísmo, nós precisamos dele. Não adianta você dizer que você está sozinho. O judaísmo passou. O judaísmo foi uma época que você aprendeu o Yiddish, que você fala o Yiddish bem. Eu tenho um prazer danado quando eu falo o Yiddish. Todo o meu ser. Agora, um judaísmo não pode, você não pode abandoná-lo. Ele é inerente a você mesma. Você mesmo, você sente que você precisa dele. São as nossas raízes, as nossas crenças, os nossos sábios. Isso tudo existiu. Você viu, você sentiu. Alguns sábios continuam. Temos sim. Temos orgulho de muita gente. Você sabe disso. E sabe quais são. Você cita um, esquece o outro. Mas você sente a raiz disso tudo. É você com alguém que ensinou tudo isso a você primeiro, que foi a minha mãe, chamada Ana. Não vou esquecer.